Fala galera, o convidado de hoje do Mosh Talks é o Christian Bezerra, representante dos atletas, é presidente da WPS que fala? É presidente? Isso. World Pro Surfers. Legal. World Professional Surfers. Bem-vindo, Christian. Obrigado. Que prazer. Então, Fãzão aí do Moist News e do Moist Talks. Pô, honrado. Obrigado pela oportunidade. A gente está tentando há um tempo fazer essa conversa, mas você na Austrália e eu aqui no Brasil, o fuso horário, né? Para você já está tarde, aqui está cedinho da manhã, mas a gente conseguiu fazer. Então, Cris, explica para quem não sabe o que é a WPS. Bom, a WPS, em uma palavra só, eu diria voz, é a voz dos atletas do CT, né? Somos uma espécie de sindicato, mas na verdade é uma empresa sem fins lucrativos que representa as necessidades, né, e o dia a dia ali dos atletas que estão no Championship Tour, no CT, perante a WSL. Então a gente faz aquela ponte ali, né? Então, não só reivindicando as necessidades e as coisas básicas que qualquer profissional precisa para ter uma vida digna de surfista, eu diria. E no lado do business, né, muitas iniciativas que a WSL tem precisam ser evangelizadas, né, para os atletas. Eu faço essa ponte também, tento ajudar um pouco o pessoal a entender o que os caras estão tentando atingir a nível de retorno, etc. Que legal, cara. Então você é o escudeiro aí dos atletas, na verdade, né? O cara que tá na frente sempre pelas discussões por eles. A gente tenta. Esse é um trabalho que começou com o Gravel, a Mitchell, né? Se for para já fazer esse link, o Gravel, um senhor britânico, banqueiro, muito bem sucedido, né? Ele passou a ter várias iniciativas filantrópicas e o surf foi abraçado por ele. Os filhos dele sempre amaram surfar. Ele, né, uma vez estava passando férias lá em Lacanau, lá no final dos anos 80, estava tendo uma etapa do Mundial. Aí, porra, ele viu Barton Lynch, Martin Porter, todos os nossos deuses dormindo debaixo do palanque. Aí ele, como assim, pô? Os caras são os melhores do mundo e estão dormindo debaixo do palanque? Isso está errado. Aí ele começou a meter o nariz dele lá, entendeu? Para entender exatamente o que estava funcionando ou não estava funcionando, e começou a ajudar. Quando chegou em 2000, exatamente, numas reuniõezinhas que ele fazia assim para educar o pessoal, o nosso Flávio Padarati, grande presidente agora da Silvia Surf, o Sani Garcia e outras lendas da época, resolveram criar de forma oficial a WPS, World Professional Surfers. Então essa entidade já existe, já tem bastante tempo, já mais de 20 anos. É isso que eu ia falar. Eu lembro de muitos anos, mais de 10 anos atrás, fazer alguns textos pro JJ, ele que tocava na época, né? Era um australiano. Isso era 2005. Então, muita gente não sabe da existência da WPS, mas existe há muitos anos, né? E isso mostra que o trabalho feito não foi um trabalho para fazer estardalhaço, nada, foi um low key, low profile, mas que trouxe muitos resultados para os atletas, né, ao longo dos anos. Com certeza. Mas antes da gente entrar na WPS, eu quero falar muito do que a WPS já fez, do que a WPS está fazendo. Você passou um turbilhão agora com a história do corte. Queria voltar um pouco, imagina. Cris, como é que você foi parar na Austrália e como é que você foi parar nesse emprego que, pô, para muita gente assistindo a gente é um emprego dos sonhos até, né? Pois é, cara, foram aquelas coisas assim que o destino vai, né, trazendo para você e você acaba, quando você menos espera, assumindo uma missão que eu jamais sonharia. Eu nunca pensei nem em trabalhar com surf. Eu venho da vida corporativa, né? Saí do Brasil tem 30 anos. Na época eu era planejador urbano. Fui para Washington, D.C., trabalhei no Banco Mundial. Depois deu uma loucura, eu falei, caramba, terno e gravata, 23 anos aqui em Washington, D.C., pô, tinha que surfar em Ocean City, Maryland, umas marolinhas de nada, frio pra cacete. Eu falei, não saio do Brasil pra isso, não. Aí fui parar no Japão, cara, consegui uma bolsa para estudar lá, fiquei 4 anos, me apaixonei pela cultura, aprendi a falar japonês. Sério? E Olha, depois cara. disso, peguei a mochilinha, né? Aí viajei quase 2 anos, 1 ano e meio. Eu tentei ir do Japão até a Europa sem pegar avião, né? Eu acabei pegando só 2 voos. Que demais, mas o resto foi tudo na roubada. Tipo Marco Polo, no meio assim. Cara, eu fui para Oman, fui para vários lugares desse tipo. Eu peguei onda em Bangladesh, cara, peguei onda na Malásia, peguei onda em lugares assim, na Coreia do Sul, lugares assim que a gente nunca pensou em surfar. Isso no meados dos anos 90, né? Logicamente passei
por todas as ilhas ali da Indonésia, mas quando eu morava no Japão, eu ia direto, entendeu? Então eu Isso já tinha uma uma época certa... pré-Google, né? Que era muito mais fácil hoje, que tu dá um Google em qualquer lugar, você vai, né? Imagina surfar na Coreia do Sul nos anos... Nossa Senhora, velho. Foi legal, foi legal. Eu morava na parte do Japão, na ilha de Kyushu, né? Uhum. Ou seja, eu morava pertinho de uma cidade chamada Fukuoka, que tem costa para o mar do Japão. E de Fukuoka você pegava um ferry noturno, né? Dava umas 6 horinhas de noite. E ia direto para a cidade de Ulsan, que é a segunda maior cidade da Coreia. Na época já tinha uns 4 milhões de habitantes. Agora já deve ter um pouquinho mais. E em Ulsan mesmo tem altas ondas. Tem uma praia chamada Hyundai. Porra, alucinante, altas ondas. Né? Ninguém surfava. Enfim, aquelas aventuras né, que rolavam antigamente, não tinha internet, não tinha nada, era tudo na roubadinha mesmo. Né? E isso daí foi me instigando a ter essa paixão para viajar para lugares, né, um pouco mais remotos e tal. Cara, mal tinha Lonely Planet. Entendeu? Lonely Planet era minha bíblia, cara. Sem aquilo ali, velho, nossa senhora. Bons tempos. Enfim, aí fui parar nos Estados Unidos de volta, né? Minha ex-esposa era americana, alemã-americana. A gente foi para São Francisco, a gente queria fazer mestrado e, cara, a internet tinha acabado de ser inventada, uma empresa antigamente chamada Yahoo, que na época era tudo, estava precisando de pessoas que falavam línguas, né? E aí eu acabei entrando para Yahoo só pelo fato de eu falar línguas, eu não tinha nenhum background em marketing, nada. Né? Eu era só um bom comunicador, né? Em algumas línguas. E entrei para Yahoo e lá eu tive uma carreira que deu certo, né? Eu comecei, né, um pouquinho pela parte de operações, assim, eu entrei pela porta dos fundos e já rapidinho já mudei para a área de marketing, o pessoal achava que eu me comunicava bem. Entrei para a área de vendas, né? E para o time global da Yahoo. Enfim, aos pouquinhos fui subindo, acabei virando chefe de vendas globais da Yahoo. Né? É a posição que eu tive por quase 5 anos. Eu ajudei os 2 sites as 2 edições da FIFA, Japão, Coreia, em 2002 e 2006. Ambas eram propriedade da Yahoo. Né? Enfim, minha vida, né, took off, né, nessa questão corporativa de marketing digital. Em 2006, a Yahoo precisava de alguém que viesse aqui para a Austrália. Eles fizeram uma fusão com o Canal 7, que é tipo a Globo daí. O 7. Né? Tanto é que o 7 aqui virou Yahoo 7. Acho que você devia até estar morando aqui nessa época. Exatamente. Quando a Yahoo teve essa fusão com o Canal 7, eles me fizeram uma proposta. Eu estava cansado já de viajar todo dia, né? Me custou meu primeiro casamento. Falei, tá bom, vou ficar lá quietinho na Austrália. Porra, paraíso. Eu preciso me acalmar um pouquinho em algum lugar legal. Aí vim para cá. Aí fiquei aqui na própria Yahoo até 2011. Eles queriam que eu fosse para Singapura. Eu acabei indo para HP, para Hewlett Packard. Toquei o marketing deles aqui durante um tempo. E quando foi em 2014, o Gravel, o Mickey Lowe, o Fanning, os caras tudo começaram a me ligar. Porra, a WSL agora, quer dizer, a ASP, né? Não é mais a ASP, a WSL virou um business. E a gente precisa de alguém que nem você para fazer essa ponte, se você tiver afim. Agora deixa eu explicar, né? Como que eu conheci esses caras e como que eu tive esse tipo de interação com o Gravel. Em 2006, quando eu ainda estava na Califórnia, 2005, desculpa, o Mano Zio é meu amigaço, né? O Mano nosso guru, que inventou o webcast, né? Dispensa introduções, né? Então, o Mano não era só um cara super, como a gente fala em inglês, savvy, nessa questão técnica, mas na parte de marketing também. Então eu trocava muita figurinha com ele. Então quando eu mencionei para ele em 2005, assim, que uma coisa chamada mídia social estava por vir, não porque eu sou visionário, mas porque eu estava ali no olho do furacão, lá no Vale do Silício, né, já vendo o que o MySpace estava fazendo, o próprio Facebook, o Orkut ali começando, e a Yahoo também tinha uma propriedade chamada Yahoo 360. Né? Quando eu vi que aquilo ia mudar o landscape, ia mudar a forma que, por exemplo, atletas iam interagir com fãs, etc., eu falei pro Mano, né? Só mencionei. Aí o Mano, porra, você tem que conhecer o Gravel, porque o Gravel é o fundador da WPS, ele tem essas reuniões com os atletas, você tem que ir numa dessas reuniões e fazer um workshop pros caras. Eu falei, porra, eu não, cara, eu trabalho, já tenho minha vida aqui corporativa. Isso aí é teu problema, porra. Ele falou, não, eu vou falar com o Gravel. Aí ele me apresentou para o Gravel me chamou para fazer uma dessas reuniões,
Né? Foi assim que eu conheci todo mundo. A primeira vez que o pessoal ouviu falar em mídia social foi comigo, entendeu? Aí eu virei esse cara do marketing que ia lá uma vez por ano e dava uma palhinha para falar de marketing digital, de mídia social, etc. E fiquei amigo dos caras, mudei para cá coincidentemente, né? Ou seja, minha vida acabou, né, sendo realizada nesses polos urbanos e do surf, né? Ou seja, saí do Rio, do Arpoador ali, fui morar nos Estados Unidos rapidinho, mas acabei morando no Japão. Depois, Califórnia, quase 11 anos. Da Califórnia, Sydney. Então, todos os hubs do nosso esporte, eu tive uma certa penetração e fiz amizades. E acabei aqui, entendeu? Enfim, história longa, mas... Que legal, cara. Muito legal essa história. Interessante pra caramba, cara. Sorte. E o job é full time, né? O job da WPS. Extra time até, cara. Não para, meu irmão. Sábado, domingo, de verdade, eu me sinto que nem médico, entendeu? Os caras ficam direto assim em cima de mim. E você mas tem umas épocazinhas que dá uma calmadinha, entendeu? Mas cara, não para. E você tem o próprio ano da pandemia, 2020, foi o ano mais busy que eu tive. Mas não teve nenhum evento. Cara, porque foi quando os caras começaram a fazer essas propostas, começaram a tentar arquitetar, né, esse novo desenho da WSL, né, com essas ideias que eles propuseram pra gente naquela época. Então, toda vez que vem uma ideia na mesa, eu tenho que começar a disseminar essas discussões com todos os atletas, entendeu? Eu começo com os representantes, depois eu tenho uma outra camada que é de uma representação mais geográfica, né? Eu tenho um líder, homem e mulher, para cada região, e aí a gente dissemina o resto com todo mundo, entendeu? Então, isso é um processo que leva tempo, né? É um vai e volta danado. Então, foram muitas mudanças, né? Então, foram muitas discussões que tiveram que ser feitas na época. Eu imagino, cara. E você tem um escritório com uma equipe ou é só você? Eu tenho meu escritóriozinho aqui em casa, né? Como eu viajo muito, eu não preciso ter um escritório mesmo assim, né? Eu tento economizar o dinheiro da WPS nesse sentido. E eu tenho, né, o acesso a serviços, né, que a gente chama de third party, né? Então, nosso advogado é o advogado da Premier League, entendeu? Do Barcelona, Nick Couchman. O cara custa caro pra cacete, mas é um cara, entendeu? Advogado, né? Mas ele que fez o Surfers Agreement comigo, entendeu? Então eu tento, até porque eu tenho um pouco desse background, depois de fazer tantos contratos grandes assim pela Yahoo e pela própria Hewlett Packard, né, eu tento digerir o máximo até, né, não usar a língua legal, porque eu não sou advogado, mas eu tento, né, quando eu chego ao ponto de fazer o briefing para ele, já tem que estar tudo mastigadinho para eu gastar o menos possível o tempo dele. Porque é por horas, né? É pesado. Então, imagina, o Surfers Agreement que a gente fez, ali mora tudo, entendeu? Desde as questões de royalties, né, direito de nome, direito de likeness, até as próprias regras do tour, né? Por exemplo, quando tem uma mudança, né? Quando os caras têm uma proposta para a gente tem que ir ao que a gente chama do Special Committee, né? A gente tem um comitê que toma essas decisões. A gente tem um voto, né? Assim, os caras têm uma ideia e enfiam na gente, a gente tem que engolir, não é assim? Pelo contrário, né? Se for uma mudança que tem uma tendência mais esportiva, uma coisa mais técnica, né? Os surfistas têm um peso maior. Né? Tipo aquela regra do Medina da rabiada lá do Caribelli, que foi uma regra criada depois de pipe ali, não teve essa? Ali não, ali já é uma questão mais técnica. Eles passam pela gente, a gente aprova. Numa escala bem menor, esse é um bom exemplo. Mas, por exemplo, quando os caras querem mudar o formato, querem trazer, que nem o corte, né? Isso tudo teve que passar por esse comitê também. Quando os caras quiseram fazer a final com 5, né? Teve que também passar pela gente. Né? E antigamente, por exemplo, quando eles tentaram cortar a repescagem lá em 2017, 2018. A gente não aprovou, a gente não deixou acontecer. Então, às vezes a gente concorda, às vezes não, entendeu? Então, depende muito, entendeu? No final das contas, se é uma decisão que eles consigam provar que vai ter um impacto no business, aí eles têm um voto maior. Se é uma decisão que tem um ângulo mais esportivo, aí a gente tem um pouco de peso nesse voto. É mais ou menos que funciona. E quem banca? Como é bancada a WPS? São surfistas que dão uma graninha? Sim. Ou é uma combinação.
na verdade, 3 formas de receita, né, que a gente tenta não arrancar muito uma parte do quebra-cabeça, né? Então, os atletas têm uma assinatura, né, que eles pagam, né, que vem da própria premiação, é pequeno, mas isso daí dá um pouco de ownership para eles, né? Eles têm que, pô, se um dia eu morrer, a WPS implodir, pô, os caras têm que sobreviver por si próprios, entendeu? Então isso é legal para eles terem uma certa autonomia, né? A WSL também paga que a gente chama de stipend, né? Porque a gente, tipo assim, indiretamente a gente filtra vários serviços para que no caso poderia custar muito mais para a WSL, ou seja, se eles tiverem que conversar com 51 advogados, porra, imagina, né? A gente filtra tudo isso, é só um diálogo só, entendeu? Então, tipo, até mesmo eu uso a minha parte corporativa, né, meus contatos, eu fiz muito isso logo quando eu iniciei, né, que eu tinha ainda vários contatos com brands e tal, conectar os caras com o mercado lá na América, né, pô, eu sento no conselho de diretores, entendeu? Eu tenho uma participação lá também, então para isso tudo tem um pouquinho de custo, né, eles ajudam, mas no final das contas, quero ser bem claro, eu trabalho para a WSL, por isso eu fiz, não para a WSL, né? Porque muita gente pensa, pô, mas como assim o cara recebe da WSL, mas trabalha para o surfista? O que a WSL paga é devido ao serviço que a gente presta no dia a dia ali, mas não é que eu trabalho para os caras, entendeu? Eu trabalho para os atletas. E o próprio Gravel, como ele tem, né, a WPS como algo filantrópico quase, né, se a batata assasse em termos de grana, ele sempre daria aquele respaldo, né? Então ele ajuda um pouco também. Legal. Né? E no final das contas, a gente não faz isso por dinheiro, né? Esses custos é mais uma reserva, né? Por exemplo, se você precisar dessa questão legal, né? Eu tenho que pagar um pouquinho os representantes, né? Logicamente tem custo de viagem, por exemplo, a própria auditoria, né? Todo ano a gente faz uma auditoria para provar como é que é o negócio, né? Isso daí custa, entendeu? Todo ano vocês fazem? Todo ano a gente faz, né? Só hoje em dia mesmo, quando foi antes de ontem, eu vi. Para esse ano, custou $7.500 só para fazer essa auditoria, entendeu? Cara, entendeu? É tudo lá fora, né? A gente tem uma pensão, um fundo de pensão para os atletas, não? Então isso também tem que ser gerenciado com os trustees, né? Isso daí tem um custo grande também, né? Imagina, são várias contas, né? Desde que eu assumi e eu consegui esse acordo com a WSL de os atletas terem 10% de participação nos lucros, né? E um fundo de pensão, né, todo ano tem uma contribuição da WSL para esse fundo, e esse fundo é gerenciado pela gente, entendeu? Então são várias contas, desde 2014, que foi quando a WSL comprou o Tour, né, e eu não posso dar pensão, porra, até o Duke, entendeu? Porra, eu vou ter que voltar até o início do século para pagar todo mundo, não tem como. Né? Então é dali para frente. Porra, 2014 para frente, né, que foi quando os caras compraram. E como é que funciona? O cara, sei lá, vamos pensar num cara que tá... Stephanie Gilmore está entrando na 16ª temporada, provavelmente nos próximos 3, 4 anos, não quero também, vai se aposentar. Ela vai ganhar uma pensão, então, uma aposentadoria? Vai. Até o final da vida. Raoni... Não é assim que funciona a coisa, não. Eu vou explicar bonitinho para você. Todo ano, desde 2014, né, eu negociei de forma retroativa, todo ano, 10% dos lucros da WSL são divididos igualmente entre os atletas. Caso não tenha lucro, tem um mínimo que eles têm que pagar todo ano. Fato que eles já fizeram desde 2014. Então, isso fora a premiação, fora tudo. Fora tudo, isso é tudo extra, isso é tudo incremental, né? Não tem nada não foi nada tirado da premiação, né, para esse fundo de pensão, isso tudo é extra, né? Então, a WSL pagou essa quantia para todo ano desde 2014, né? Por exemplo, o Mitchell Cruz, ele se aposentou em 2014. Ele nem sabia que isso existia, né? Eu entrei em 2016, logo depois. Né? Então ele não sabia que eu tinha conseguido isso. Eu acho que eu fechei esse acordo com a WSL em 2017. Né? Só como eu fiz retroativo, ele se beneficiou. Pô, no final do ano passado eu tive que ligar para ele, pô, cara, eu tô com uma graninha para você, da tua participação em 2014. Ele, como assim, cara? Entendeu? Pô, ele ficou amarradão, refez a cozinha dele e tal. E outra
outra forma de benefício, né, nessa questão financeira, se a WSL um dia for vendida, que nem o UFC foi vendido, 10% dessa venda líquida também é dividida entre os atletas de acordo com a longevidade deles no tour. Eu queria perguntar, porque um cara como o Chumbinho entrou agora e não dá para ligar o mesmo um cara que está 15 anos no tour, né? Não, exatamente. Se você ficar no tour 10 anos, eu 5, você vai ganhar o dobro do que eu vou ganhar. Entendi. Entendeu? Então, na verdade, para cada ano surfado no tour, você ganha um montante, né, vindo dessa venda líquida, né? Se isso acontecesse um dia, né, que eu não posso garantir, eu não sei se o Dirk, o Venture, não é nem o Dirk, é o grupo de investidores, né, que é a ZIF Capital and Ventures, né, não é o Dirk em si. O nego pensa que é charity do cara, não é. É o cara fazendo um cheque ali, não é? Não, o cara tem um portfólio de vários businesses, entendeu? Imagino. E eles estão investindo lá. Então, a ZIF, né, ZVC, a ZIF Venture Capitalist, ele né, eu não sei se eles vão vender, se venderam não sei por quanto, né, mas caso o que aconteceu com o UFC acontecesse com o surf, 10% daquele montante de 4,5 bilhões de dólares já seria uma brincadeira. Porra, 450 milhões, mano, dividir para os atletas ia ser lindo, né? Agora, cada ano entrando mais atletas, esse bolo vai acabar diluindo um pouco, né, com os anos. Ou chega uma hora que o cara não recebe mais e para de receber. Não. Vai sempre receber. Não dilui tanto assim, não, cara. Eu fiz um cálculo. Novamente, né, quero deixar bem claro. Não estou falando que os caras vão vender por essa quantia. Isso é um número redondo, só para efeito de matemática. Se esse número fosse meros 300 milhões de dólares, só 300 milhões de dólares. 30 né? para os atletas. Ou seja, se esses 30 fosse dividido pelos caras, né? Acredite ou não, cara, até ano passado, esse ano teve uma renovação boa, mas até o ano passado, só tiveram 100 atletas no Tour desde 2014. Interessante isso, né? Nossa, a gente acha que é muito mais, né? Só 100. Aí são 30 milhões dividido por 100. Né? De acordo com os anos. Então, né, se esse fosse o caso, daria uma brincadeira de 100 mil dólares por ano surfado no Tour. Entendeu? Então, se você está no Tour há 8 anos, né, desde 2014... Quase $1 milhão. Seria uma brincadeira mais ou menos dessa aí, mas... Cara, não tem a mínima ideia se os caras vão vender, por quanto, quando. Eu nem falo muito sobre isso justamente para não dar esse tipo de impressão, né? Porque, cara, os caras estão investindo pra caramba, estão querendo fazer a coisa acontecer. A gente mal começou a crescer o negócio. Então, acho que ainda tem muitos anos aí pela frente com essa plataforma. Que irado. E que outras, você acha que as foram as principais, fora essa, que é uma puta conquista, quais foram outras grandes conquistas da WPS? Cara, essa pra mim foi 10% de participação, acho que porra, foi enorme isso daí. Mas tem outros caras, por exemplo, eles têm educação gratuita, entendeu? Eles podem estudar vários cursos virtuais, né? Eu tenho, lembra, você morou aqui, cara, lembra do TAFE? Claro, né, que é tipo a escola técnica. Então, eles podem pegar qualquer curso do TAFE. Eu tenho parceria com o TAFE. O brasileiro pode estudar no TAFE. E alguns estudam? Algum atleta? Muito poucos, cara. Muito poucos. A única que finalizou mesmo, assim, cara, uma série de cursos foi a Paulina Adu. Foi a única. Olha só, O resto fez um cursinho aqui, outro ali, mas ela fez com a amarradona, foi no LinkedIn dela, porra, botou, sacou? Mas é muito legal porque vocês... Eu dou as ferramentas, mas... Isso que eu ia falar, vocês estão pensando no futuro dos atletas, né? Claro, tem a aposentadoria e um trabalho pós-carreira. O que era sempre uma questão muito grande dos atletas, porque se o cara não é o Medina, se o cara não é o Tom Carroll, se o cara não é o Kelly Slater, ele não vai ficar resolvido pro resto da vida, muitas vezes, né? Acabou a carreira, o cara vai ter que trabalhar. Só que ele olha pra trás e fala que eu só surfei a vida inteira. Eu acho muito legal vocês pensarem o maior foco da WPS é a transição, né, do pedestal, né, do Dream Tour para a vida normal, para o nosso pesadelo. Né? Então isso vem através de algumas formas, né? Tem a questão do suporte financeiro, né, que eu já mencionei. Logicamente, educação ajuda, mas tem a parte de saúde mental, entendeu? A questão do treinamento vocacional também. Né? Porque esses atletas, cara, eles não têm ideia do talento que eles têm
a nível de, cara, serem sobreviventes, entendeu? Eles estão tomando decisões todo dia, se adaptando todo dia, né? Navegando por culturas diferentes todo dia. Eles passam por muitos perrengues que eu acho que ensinam a cada um deles a realmente serem pessoas que, pô, vão saber sobreviver, mas é só eles terem, né, esse entendimento que eles têm esse tipo de potencial. Né? São vários talentos que eles têm, que eles não sabem. Né? Até da questão que a gente chama em inglês, né, do interpersonal skills. Né? O cara que consegue se comunicar, um Jadson da vida. Cara, o Jadson é um gênio, cara. Comunicador. Jamais... Porra, quem que não vai querer um Jadson para ser o embaixador dele, ou trabalhar com ele, ou ser uma pessoa que representa ele, entendeu? Ele assim... E são vários, cara. Vários. Ótimo exemplo, Jadson. Deixar bem claro, eu não trabalho só com os brasileiros, eu trabalho com todos os atletas. Né? Estou dando o exemplo do Jadson porque o Jadson é nosso e ele é especial mesmo, mesmo que ele fosse gringo. Você criou um vínculo com os atletas, a gente vê, né, assim, sei lá, eu vi muitos mandando mensagens pro seu filho, né, quando ele adoeceu. E como é que você sente isso? É mais do que o trabalho, você vê que existe uma... Pô, eu fiquei super surpreso quando eu vi mensagem do Ítalo, assim, sabe? Super, dedicando pro teu filho, achei super especial. O Ítalo, ele fez um quiver todo com as pranchas com um coraçãozinho e o Noah nele, né? Acho que ele inclusive até tinha um pôster lá grandão em Margaret River, né, porque ele surfou em Margaret com ela, aí pô, ele dando um batidão assim, tá lá Noah, né? Pra galera que não sabe, esse é meu filho que infelizmente faleceu, ele teve câncer de cérebro, né, então foi um ano difícil, né, que ele lutou muito, mas infelizmente não conseguiu sair desse caldo, né, foram várias ondas debaixo d'água e enfim, mas ele tá bem, né? Então foi muito legal. O Felipe mesmo, cara, o Felipe usou a camisa do Noah, né, na bateria lá em caramba, qual é o nome da ilha? Eu não fui. Pô, ano passado, né? Rottnest Island. Já surfei tanto ali, meu. Pô, como é que eu esqueci? Que você morou lá, né? Você morou em Perth, no oeste da Austrália. Morei em Perth uma época ali, depois então, de Margaret. Era ali, cara. Eu ia pra Margaret ou pra Rottnest. Surfei centenas de vezes. Não, centenas é muito, mas dezenas de vezes. Eu nunca surfei lá, não. Margaret já surfei várias vezes, Rottnest não. Pois é, então naquele evento o Felipe usou a camisa do Noah, né? Então foi bem legal. Eu realmente fiquei muito tocado. Cara, todo mundo se manifestou, cara. Do Kelly até, cara, todos eles. Cara. Realmente, foi o que você falou. Essa confiança, né, esse carinho mútuo, né? Isso daí foi alcançado, não foi da noite pro dia, né? No início, caramba, ninguém nem sabia quem eu era. Pô. Eu não sou profissional famoso, alguém que, sei lá, seguiu o mundo de competições. Eu conhecia uma galera, mas assim, no free surf mesmo, não caí de paraquedas nessa função. Os caras, porra, quem é esse cara? No início, assim, eles foram super receptivos e as conquistas foram acontecendo rapidinho. Eu já cheguei pegando pesado, assim. E, cara, essa confiança eu acho que apareceu bem rápido. Mas tiveram situações, principalmente com os brasileiros, cara. Assim, teve uma época que a galera achava que eu era muito diplomático, assim, com a WSL. O pessoal até achava, pô, o cara trabalha pra eles ou pra gente, assim. Tá pegando muito leve e tal. Entendeu? E não é assim. Eles têm que entender que precisa de alguém pessoal que é o filtro, né? Se você falar igualzinho um atleta e bater de frente igual um atleta bate, esquece, cara. Você tem que estar entre o meio tempo, você tem que saber conversar com esses caras e saber entender os atletas. Se você tem que ter entendeu? Eu entendo completamente, cara. Senão você bota um atleta ali pra bater a boca com os caras, entendeu? Exato, cara. E ele vai ter essa emoção, né? É aquela velha história, né? Que a gente fala em inglês. You can't take it for granted. Né? Então, pô, os caras, tem muita gente que não sabe como é que era antigamente. Né? A roubada que a própria SP ficou no final. Né? Pô, os caras vieram e bailed out. Né? Eles salvaram, resgataram a parada. Né? E estão investindo. Não estou falando que eles acertam o tempo inteiro. Tem muita coisa que a gente também contribui para que eles acertem, entendeu? Cara, são decisões ali que às vezes tem que ser tomada de forma mútua, né? Sempre visando o crescimento do esporte. Sem atleta não tem um tour. E sem investimento
né, dos caras não tem o tour também. Então, para que ficar batendo de frente? Eu acho que a gente tem que crescer junto, entendeu? Então, foi sempre uma parceria, nunca foi porradaria, entendeu? Mas é E importante agora eles ter isso. entendem, entendeu? E o próprio caso do... Não, conta. Não, a pergunta vem depois, pode falar. Não, eu ia até falar nessa própria situação que a gente passou em Bells, né, que foi uma situação muito difícil, foi a mais difícil que eu já tive, né, nesse cargo, né. E foi uma coisa infeliz, cara, e tem uma razão, né? A razão é simples: falta de comunicação, né? Ficou todo mundo isolado 2 anos, basicamente, né? Mesmo ano passado, cara, o tour foi todo feito numa bolha, cara, etapa cancelada, calendário sendo lançado, as petecas que a gente resolveu no passado, pô, não tinha nada a ver com corte, entendeu? A gente estava ali tentando apagar incêndio todo dia para fazer o tour acontecer, né? Então a gente não teve tempo de nem falar nisso, né? A gente já tinha assinado, já tinha concordado. Em 2020 a gente teve essas discussões, né? Mas ano passado não. Ano passado a gente, né, tocou o barco. Então o que aconteceu? Teve o Challenge Series, né? Que foi perrengue, assim, o pessoal, né, pô, muitos assim bancaram, perderam dinheiro, a maioria eu diria até, os caras perderam dinheiro no Challenge Series. Então foi um ano difícil, né? Mas ainda era um ano de pandemia, né? A gente basicamente saindo da pandemia, não estava tudo normal. Então o que aconteceu? No Havaí, que foi o primeiro evento que a gente teve, o primeiro lugar que a gente teve, né, onde os primeiros eventos rolaram, cara, o Havaí é muito difícil de você se reunir, porque cada um fica numa casa diferente e tal. E, porra, tava dando altas ondas, tava todo mundo surfando, até eu mesmo, pô, eu fiquei bastante tempo na água, pra falar a verdade, né? Eu não tava se reunindo muito, né? E então, Bells foi a primeira vez que a gente sentou numa sala de reunião, pra, né, lavar a nossa roupa suja, né? E, cara, as emoções estavam à flor da pele, logicamente por causa do corte, né? Então, a maioria dessa galera, cara, o próprio Leonardo, ele foi enfático numa das conversas que a gente teve. Falou, porra, cara, em 2020 ninguém tava pensando em ser o 22, né, os homens, né? Vou usando os homens como número, né? Mas quando eu falo os homens, estou falando das meninas também. Pô, se eu tô preocupado em ser o 22 do mundo, eu não era pra estar no tour, porra. Tô aqui pra ganhar essa porra, não é pra né, ficar preocupado se eu vou estar em 22º, entendeu? No caso das meninas, em 10º. Então o pessoal não esquentou muito, entendeu? Mas agora, pô, tava na véspera, entendeu? Então tiveram algumas pessoas, né, um pouco mais emotivas, eu diria, que falaram mais do que precisavam e começaram a, né, sei lá, falar demais, né? Mas a nossa reunião, cara, a gente, né, nessas reuniões é quando eu dou muito contexto. Eu falo, galera, vamos, let's step back, vamos, né, voltar um pouquinho fora da caixa aqui e pensar o que aconteceu, né? Pô, vocês não podem esquecer que há 2 anos atrás a gente estava numa pandemia, a gente nem sabia se a gente ia ter tour. Pô, eu consegui negociar mínimo prize money, premiação mínima para vocês, vocês receberam sem sair de casa, entendeu? Porra, não dá para esquecer. Os caras manteram a máquina ligada o tempo inteiro, pô, né? A gente sobreviveu. Né, os caras não tinham seguro que cobrisse esse tipo de despesa, entendeu? E, pô, deu tudo certinho, né? Ano passado foi aquela loucura de a gente fazer o tour nessa bolha e tal. Então a gente tá saindo disso daí, né? Vamos ter calma um pouco. Você acha que os atletas assinaram sem pensar? Ou não, sei lá, 2 anos. Não, eles não imaginaram que o corte ia vir e que ia ser duro. Porque também o corte sempre acontecia tradicionalmente em dezembro, mas tá tão preocupado com o título mundial que essa tristeza do cara ser rebaixado é uma coisa que passava mais batido, eu acho, que não era tão. Não sei, não era tão cara, clara. A Né? questão é a seguinte, Steve, a questão é muito fácil. A diferença desse corte agora é que só foram 5 etapas para o cara se provar, entendeu? Então, é muito pouco. Convenhamos, é pouco. Não, Né? é pouco. E a premiação do Challenger Series também, pô, uma galera terminou quebrada. Né? Então, na verdade, eu acho que o pessoal estava querendo mais é reivindicar algumas mudanças para melhorar esse formato, que a gente sabe que tem que ser testado. Né? Não dá para você começar e já não vai dar certo. Leva aí pelo menos uns 2 anos para você testar um modelo novo. Né? Mas dentro do que a gente, né, foi oferecido, tem como a gente reivindicar determinadas coisas que possam melhorar, mas não é chegar aí, pô, a gente não vai competir. Isso daí, esses rumores, né, que saiu nas tabs, não reflete o que o grupo
pensou. Né? Então não tinha, Nós, como não tinha esse ultimato de não vamos surfar Margarete se vocês não acatarem. Não, porra nenhuma. Não, cara, a gente teve uma reunião nossa que, né, falou um monte de coisa, entendeu? Mas depois eu fiz os follow-ups, eu falei, galera, parada é o seguinte, até a nível legal, cara, a gente se ferra, entendeu? Se vocês fizerem algo assim. Então eu mostrei todo o contexto, as razões, né? Todas as consequências legais e para mim a consequência pior seria a nossa credibilidade, a gente passar, né, por profissionais que, porra, assinam um contrato, chega ali na hora H, a gente cara, não vai até o final, então não foi bem assim, entendeu? Então, infelizmente, né, cara, esse papo, né, saiu mundo afora, como eu falei, não refletia nossa posição como grupo, e, enfim, cara, aí foi aquela coisa que aconteceu, né? Ainda bem que a gente teve uma outra reunião com o Eric, né? E ali a gente teve uma conversa bem honesta, entendeu? O Eric falou todo o lado do business, né? Para ser sustentável para a WSL, o que eles precisam fazer, né? Por que essas mudanças foram feitas, né? Então ele deu todo um contexto a nível de business, que foi super importante para os atletas entenderem vindo dele, né? E a gente também falou, né, das dificuldades, né, da forma insustentável que ficou, caso a gente tenha um formato dessa forma, entendeu? Então vamos tentar adaptar, vamos tentar fazer uns ajustes para ser sustentável para as duas partes. Simples assim, cara. Entendeu? Foi uma falta de comunicação no início, né, por questões logísticas, que acabou, né, rolando esse mal entendido, né, que rolou muita fofoca, muita coisa, né, que foi dita aí. Chega a ser perigoso, né? Porque a carta sai na imprensa. Então, publicamente tem uma posição dos atletas. Aí o Willow tem que mandar uma carta pública também, que ninguém está conversando ainda, né? E fica as duas versões. E aí já começa esse boato que os atletas ameaçaram. Eu vi uma porrada de texto dos caras falando, teve um na Stab, acho que é do Mike Ciaramella, que ele falou, cara, os caras ganham uma charity. Você tem que parar, não tem que reclamar porra nenhuma. Né? Eu falei, imagina os atletas lendo. Imagina os atletas lendo isso, cara. Pesado ler uma coisa assim, porque não é uma charity, porra nenhuma. Mas é o que você falou, tem que ter os dois lados. Mas depois tá. Você acha que a WSL vai buscar resolver essas questões levantadas pelos atletas? Acho que sim, cara. Desde essa reunião que a gente teve, né? Que rolou tipo 2 dias depois da minha reunião com os atletas. Pô, cara, o nível de comunicação entre a gente tá na estratosfera, entendeu? Eu falo que todo dia com vários, não, tá super, né? Eu tô bastante positivo, achando que, tanto é que os caras uma das reivindicações que a gente fez foi de não ter que surfar 2 Challenger Series, né? Já mudou, já anunciaram, né? Na mesma hora mudaram, entendeu? Na mesma hora já mudaram. Então, né? Então tem, por exemplo, tem algumas questões, uma preocupação que eu tenho, né? Nessa questão até da parte de saúde mental. Eu acho muito perigoso uma pirâmide, né, que o cara vai do topo pro fundo dela, né, para a base dela muito rápido, entendeu? Né, por exemplo, o Morgan Sibelic ou o próprio Conor Coffin, os caras foram finalistas ano passado. Pô, tá do jeito que tá agora, se eles não se derem bem no Challenger Series, eles nem se classificam pro Challenger Series do ano que vem. Eles vão pro regional, entendeu? Em um ano. Né? Então, isso não tá legal. Então, eu acho que a gente tem que usar algum mecanismo de retenção do cara. Por exemplo, o CT, ano ao ano, né, a gente tem aí o quê? 65% dos homens ficam, né? Eu acho que 62% das meninas ficam. Né? Ou seja, dos 34, 22 ficam para o ano seguinte, e das meninas, das 17, 10 ficam para o ano seguinte. No Challenger Series, se você ficar em 11º e ser o cara que morreu na beira ali, não entrou pro CT, você não vai pro Challenger Series do ano que vem, você vai pro Regional QS, entendeu? Então eu tô propondo, né, para os caras revisitar isso daí, né? Se você aumentar um pouquinho só o número de participantes no Challenger Series de 96 para 112 nos homens e de 64 para 72 para as meninas, você já está garantindo aí várias vagas, né, para aqueles que morreram na beira, né, já terem um lugar garantido no Challenger Series no próximo ano. Que é nada mais justo. E outra regrinha também que pode ser feita, para cada desistência de um atleta do CT,
no Challenger Series, automaticamente aquele cara mais ranqueado no Challenger Series já pega aquela vaga, entendeu? Então, se eles fizerem isso também nessa brincadeira, né, com exceção de Snap, que todo mundo foi para lá, mas nos outros eventos, vai sobrar muita vaga, entendeu? Total, então, total. Coisa simples assim, não vai custar nada, porque a premiação dos primeiros rounds é quase o mesmo custo da taxa de entrada, entendeu? Do entry fee. Então, um offset o outro, paga o outro. Agora, uma coisa que não ficou claro para mim, eu inclusive vim discutindo isso no carro outro dia com os amigos, e eu procurei no site da WSL, procurei no Google, liguei para atletas e ninguém sabe me responder isso. Eu achei curioso. Não ficou claro para mim. Por exemplo, a gente fez o corte para 22, de novo, para os homens, 10 para as mulheres. Ao final do Challenger Series, os 10 primeiros vão subir para o WT? Sim. Então vai voltar até 32 atletas? Sim. Então a gente vai ter o primeiro semestre com 32 atletas, aí vai ter um corte no meio do ano de novo, vai diminuir para 22, é isso? Na verdade são 36 por causa do wildcard. Sim, por causa do wildcard, 36 e aí 34, 24 com o wildcard. 34 wildcard. e 24, E das meninas 18 e 12. Isso, mas então... Agora, então o tour vai voltar a ser um tour... 30... Vai ter voltar ao tour de 34. É uma redução só de meio ano, entendeu? Não permanente. Eu achei que era um ano inteiro que ia ser permanente. Não, a gente não perdeu pessoas pro tour, não, cara. A gente volta o que era antes. Então, no primeiro semestre, os primeiros cinco etapas vai ser como essas últimas 5, com um formato isso. com 34. Igualzinho. Ah, tá. Agora entendi. 36 e 18, depois 24 18. E 12. Tá. Depois do corte, depois do meio do ano. 24 e 12. Então, que nem eu falei, uma reduçãozinha aí de quase 30%. 35%. Para os homens e das meninas dá 38, eu acho, um negócio assim. Só dividir 10 por 17. Agora, uma das críticas que eu vi muito uma crítica para os atletas, né, era de que eles estavam muito olhando para o próprio umbigo e estavam preocupados com as suas vagas, o que é super natural, mas sem pensar muito no futuro do esporte, né, daquilo que o Willow escreveu bem, falando, olha, os eventos precisam ser diminuídos no número de atletas para ser mais streamline, né, ser mais rápido. Isso, eles acreditam que vai trazer mais audiência, mais público e, consequentemente, mais dinheiro e vai deixar o tour independente financeiramente. Na verdade, foram 3 razões, né, a nível de business. A primeira é para criar a narrativa que está óbvia agora. Né? Tudo só se fala nesse corte, drama. Ser humano, infelizmente, né, se ele vê o outro cara levando uma guilhotina, ele se amarra e fica grudado na televisão. É isso. Infelizmente, mas é a natureza do ser humano. Né? A outra questão, não estou falando com a prova, né, só para deixar claro também. A outra questão, como você falou, né, os eventos depois do corte vão ficar mais ágeis. Então, por exemplo, se você vai num lugar tipo J-Bay ou Chopo, que geralmente durante a janela a gente só tem um ciclo de swell, você consegue terminar o evento naquele swell, entendeu? Você não precisa esperar mais uma semana para o outro swell chegar para você terminar o evento. Você faz tudo numa paulada só, 3 dias, acabou. Então, isso realmente, a nível de logística, de custo e até para você maximizar o potencial do swell e surfar em ondas melhores, né, e ondas melhores significam melhor conteúdo, que significa melhor audiência, né, faz sentido também. Né? Eu, para te falar a verdade, a nível de business, cara, se você perguntar para mim, é uma pergunta genuína, assim, uma questão genuína, até que eu levantei no próprio conselho, né, numa das reuniões. Se você botar numa balança, né, os benefícios que você teria, né, com esse corte, a nível de engajamento de audiência, né, versus, do outro lado da balança, que você poderia perder de audiência, né, quando um talento local, os europeus, por exemplo, um abraço, né? O Carlos Munhoz, cara, aquele garoto, ele não é só o Pura Vida Costa Rica, né, rockstar lá na Costa Rica, o cara na América Central inteira, o cara, meu irmão, rockstar total, entendeu? Então, um talento desse, você consegue usar para expandir o esporte naquela região, claro. Entendeu? Né? Até uma das parcerias melhores que a WSL está tendo esse ano é com o próprio governo de El Salvador. Né? Ou seja, é uma região importante, está investindo no esporte. Então, como eu falei, né, não estou falando que eu estou certo, isso é uma mera
questão, né? Na hora de tomar uma decisão dessa, né? Eu acho que vai ser super importante avaliar os dados, né? A partir de agora, né? Depois do corte. Antes do corte, lógico que todo mundo viu o Margaret River, mas eu quero ver o que vai acontecer agora, né? A gente perdeu talento, a gente perdeu, né, esse engajamento também. Pode ser que a gente esteja errado com o show Make or Break, né? Realmente os caras tenham criado um sistema aí que vai trazer muitas pessoas para assistir o tour, né? E ver o corte ano que vem de novo. Cara, tudo uma questão de testar, analisar os dados e tomar decisões com esses dados, entendeu? Então, tem que deixar rolar e ver o que vai acontecer. São pelo menos 2 anos para ver se a fórmula funciona. Mesma coisa com o WSL Finals, né? Pô, os caras, né, aquilo para mim já tinha apesar de não ser a forma mais fair, né, honesta de você coroar um campeão mundial, não é justo, mas, cara, não tem como você negar que a nível de business talvez dê certo, né? Eu estou falando que essas questões e essas decisões voltadas ao business deveriam dirigir para onde que o esporte vai. Seja outra questão. É outra história mesmo. Cara, o importante é assim, cara, tem vezes que a gente tem que sacudir o sistema para ver se dá certo, para ver se realmente chega a um outro nível. Porque se chegar no outro nível, todo mundo se beneficia. Você vai ter uma audiência muito maior no teu Most. Claro. Né? É bom para todo mundo. É bom para maior. Todo mundo sai ganhando. Agora, surfista não gosta de mudança, cara. Ninguém gosta de mudança. Ninguém. Então, eu lembro. O ser humano o ser humano não gosta. O Dirk, cara, eu escuto essa visão é dele, cara. Já desde 2015, assim, 2016, quando eu entrei. A gente só implementou ela no passado, entendeu? Então, não é assim, os caras não pensam numa coisa, fazem, a gente aceita, não é? Nunca, né? Mas chega uma hora que a gente tem que ceder e ver qual é, né? Então, com a pandemia, pô, foi inevitável isso daí, cara. A gente estava numa situação que eu mesmo não sabia se o cara ia ficar. Então, pô, foi mais ou menos isso daí que aconteceu. E qual que é a principal razão para os atletas te ligarem, assim? É para reclamar do formato, de grana, ou porque a WSL Finals é interesting de novo? O que é a maior coisa que você ouve, cara? A maior reivindicação. Por exemplo, hoje o telefone tocou direto quando eles anunciaram quem ia pro Tour, entendeu? Ano que vem e depois da segunda metade, né? Que ganhou o Iago e a Sally, né? Iago, Sally, Medina e... Caroline Marks. Caroline Marks. Que também estava doente, né? Alguma coisa... Então o pessoal já questiona, mas por que não é o cara que morreu na beira que vai entrar? Por que eles chamaram fulano, esse crânio? Entendeu? Já vários técnicos questionaram isso. Então tem essa coisa do dia a dia, tem gente que mandou a conta do banco errada para a WSL pagar a premiação, aí o cara tá tentando consertar e não consegue, coisas assim pequenas, entendeu? Mas o grosso mesmo né, quando tem essas mudanças, né, aí realmente eu tenho que conversar com todo mundo para saber, né, o que todo mundo acha, né? Aí chega no final das contas, a gente tem né, a gente chega a um denominador comum, né, e acaba decidindo o que a gente quer decidir, né, ou optando pelo que a gente tem que optar, né. Tem muita questão na época do Covid, né, muita questão relacionada a protocolo, né, o que eu preciso, como é que né, eu preciso de vacina aqui, ali, com a papelada, coisa assim bem burocrática, pode falar a verdade, é um saco, né, não tá parte do meu job description. Mas eu tô ali, cara, porque deve entendeu? E às vezes é uma conversa mais para animar o cara mesmo, entendeu? O cara tá ali meio cabisbaixo, você dá aquela sacudida, aquela empurrada, né? Tem muita gente que quer entender um pouco melhor a direção da própria liga, né? Eu acho que em Bells a gente teve muito dessas conversas, né? Depois mesmo, tanto é que eu voltei para Margarete, eu nem ia para Margarete, eu fui para fechar esse capítulo, entendeu? Quando eu voltei para Margarete, eu fiz questão de falar um por um e explicar, galera, coisa melhorou muito depois, né, do drama da semana passada, eu estou conversando com os caras direto, né? Eu vou fazer uma reunião antes de ir embora só para, né, reiterar toda essa situação para vocês ficarem tranquilos, entendeu? E então, cara, toda hora aparece uma coisa diferente. Sempre tem alguém me ligando por algum motivo. Sempre tem um incêndio para você apagar, né? E vem cá, você, né, nas suas negociações com o Willow,
Uhum. O que você sente dele, cara? Ele é o cara certo para estar capitaneando? Não que você vai chegar e falar ele é o cara errado para estar ali, mas eu digo, quais são pontos positivos dele? Porque ele é essencialmente um cara que veio de fora do esporte, né, de outro background, mas a Sophie também veio e acho que a Sophie era um pouco mais distante do que ele, porque ele vai lá, ele tá na água, ele me sente um cara que me parece um cara que ele bota a cara a tapa, ele não tá se escondendo, ele vai lá, Não, ele não. conversa, ele tá verdadeiramente Ele, ele, preocupado ele é com um o futuro do excelente. esporte. Ele é um excelente comunicador, cara. Assim, ele impressiona até quando você vê uma apresentação dele. Eu lembro que a primeira vez foi até numa das reuniões de conselho. A Sophie ainda era CEO e ele tinha acabado de entrar para ser o Mídia chefe de guy. conteúdo, né? Isso, de conteúdo, isso. E, pô, eu fiquei impressionado. Falei, caramba, o cara é casca grossa. Né? E é uma pessoa, né, completamente amigável, assim, você consegue se aproximar dele facilmente, ele conversa, ele tá sempre disponível. A Sophie também era legal, cara, eu nunca tive problema com a Sophie. A Sophie, ela era mais na dela, assim, entendeu? Uhum. Mas sempre super solícita, não tinha frescura entre a gente também. Então, o Eric, ele é muito bem conectado, entendeu? Assim, nessa área de mídia, né? Uhum. Pô, não é à toa que o cara, eu sei que o show não foi essas coisas todas, mas, pô, o cara foi lá, conversou com o Dana White e a gente fez um show com o cara, sabe? Uhum. Pô, Uhum. ele teve influência pro Kelly estar ali no Oscar ali dessa vez, entendeu? Ele teve dedo Hum, dele na parada. com Então, certeza. nessa questão de entretenimento e mídia, ele é muito bem conectado. E ele entende também, né, cara? O cara é o mundo dele, né? Na questão do esporte em si, pô, ele é um adepto, ele não é um cara completamente leigo, né? Ele, Uhum, não. pô, tem paixão pela parada, Aham. né? Entendeu? E como você falou, cara, é um cara que ele fala pra você, eu não tenho todas as respostas, entendeu? Eu tô aprendendo também. E vamos também ter um pouquinho de, porra, o cara, coitado, o cara entrou, cara, na função dele de CEO, na outra semana a pandemia começou. Não, foi Então o foda. cara, o Eu, cara não, eu passou dois imagino, nossa anos. senhora. Ele nem Imagina conseguiu fazer ainda o tour. desenvolver, né, cara? Imagina fazer o tour ano passado, cara. Pô, eu não Então, sei, até agora eu não sei como é, os caras foi conseguiram fazer incrível. isso. E vem Né? cá, eles fecharam, a questão de fecharem os estúdios e diminuírem a produção de conteúdo, que foi um marco do Hilo no começo, né? Que eu achei que era Aham. um caminho ótimo, inclusive, porque o WSL tem uma piscina de conteúdo ali, tão forte, Sim, né? Mas esse passo para diminuir, fechar o WSL dos estúdios e focar um pouco mais na competição, muita gente diz que isso sugere que a WSL está sem grana e que tá mal das pernas e que por isso mais importante ainda de se tornar independente financeiramente. Eu queria, assim, não sei até quando você pode falar, mas comentar essa decisão de pivot, né, de trocar um pouco de foco, tanto de conteúdo sim. mais para a competição, e a importância de ser independente financeiramente, isso independente do commitment, né, do Dirk Ziff, ou não. Eu não acho que o Ziff vai pular fora a qualquer momento. Você acha que poderia? Não, também acho que não. Não, eu acho, cara, que essa decisão deles, e eu não tenho nada a ver com as decisões, né, da Da organização, WSL. isso é business dos caras lá, né? Isso é uma mera opinião para quem está vendo de fora, assim. Cara, é a coisa mais normal do mundo, né? Na Yahoo, quantas vezes isso não aconteceu? Você às vezes faz um remanejamento Uma de avaliação, né? budget, entendeu? Uhum. Cara, às vezes uma coisa você investiu, você tentou e viu que não está dando aquele retorno, você põe de lado e foca no que você tem que Simples assim, focar, né? Não entendeu? tem uma segunda mensagem Simples por trás assim. disso. Não. Certo. Cara, o business dos caras é coroar campeão mundial. É. Pô, foca nessa parada, entendeu? Então acho que foi mais ou menos por aí. E deve ter sido também um pouco por causa da dificuldade que foi com a pandemia, né? Pô, não foi fácil, cara. Não foi Uhum. fácil. Então, às vezes você tem que enxugar um pouco a máquina para não ter que ficar apagando incêndio para tudo que é lado, né? Você se centraliza de novo e começa a expandir de novo, entendeu? Tá. Dependendo da estratégia que você vai ter. Eu cansei de ver isso na minha vida Uhum. corporativa. Eu acho que isso é normal. Cris, para finalizar, eu queria falar do make or break. Que, pô, a gente tá falando de Aham. conteúdo e para mim, eu
Falta o último capítulo, falta Finals pra eu assistir. Mas tô guardando pra um momento legal. Ontem tava quase binge, eu falei, não, preciso acordar cedo pra conversar com o Christian, então não vou terminar essa. Mas achei que foi um tiro certo. Eu sou fã do Drive to Survive, não dirigi pra sobreviver, que é a série que a mesma produtora fez da Fórmula 1. Eu voltei a assistir Fórmula 1 por causa dessa série. The Drive to Né? Survive. Eu sou mais um desses que entrou nessa. E eu gostei muito da série, do Make or Break. Achei que podia até dar mais capítulos, tinha mais histórias pra ser contadas, mas a primeira season, né, cara? Os caras já gravaram a segunda, gravaram toda a história do Kellen Pipe, que deve ser incrível, toda a história do corte. Então, a segunda season, eu queria entender de você qual foi a reação dos atletas, assim, porque eles curtiram, não gostaram, os que não participaram muito agora estão loucos para participar, como é que é isso? Então, a gente teve o premiere lá em Margaret River, né? Então tava todo mundo apreensivo, né? Eu falei, caramba, meu irmão, que será que os caras vão queimar meu filme? Será que os caras vão... Mas na introdução lá, antes de começar, né, a Sarah, que é a CMO, né, a Chief Marketing Officer da WSL, ela tranquilizou todo mundo. Não, tá super legal, né? A gente tá aqui pra... We don't want to embarrass anybody. Né? E deixou o pessoal mais tranquilinho e tal. Aí, pô, quando teve o episódio, eles mostraram o episódio 1 e o 3, né? O 3 foi muito engraçado, né? Com o Morgan, com o Matt. Né? Total, pô, aí nego cara. riu pra cacete, foi muito engraçado. Foi bem legal, foi um clima legal, o pessoal, acho que o pessoal curtiu sim. Não. Ali, pra te falar a verdade, pelo amor de Deus, não tô querendo ganhar crédito dessa execução, que não foi mérito meu nenhum, mas eu, como fã da Fórmula 1 e eu vi o Drive to Survive bem no início, né? Vários amigos americanos, assim, que só ligam para NASCAR e Fórmula Indy, essas coisas. Fórmula 1, os caras vieram várias vezes, porra, cara, tô assistindo aquele Drive to Survive, agora tô assistindo Fórmula 1 também, pô, é demais e tal, não sei o quê. Então eu sabia desse impacto que teve, e eu mencionei, cara, numa dos board meetings que a gente teve em Nova York, né, foi nessa mesma reunião que o Eric, na primeira reunião que o Eric participou, né, eu tinha falado, pô, vocês já viram Drive to Survive? Isso daí é um lance legal. Eu acho que esse tipo de conteúdo e parceria poderia, né, ajudar a gente. E o Eric tinha falado, não, I've seen it, yeah, it's really good, yeah, makes sense. Pô, anos depois a parada aconteceu, entendeu? Aí pode levar atletas pro nível de fama. Eu não tenho crédito nenhum nisso, eu tô falando que eu já sabia do programa e até tinha sugerido numa das reuniões, entendeu? E para mim vai ser fantástico, vai realmente ajudar, né, a crescer a quantidade de eyeballs aí que a gente vai ter. E acho que não só isso, acho que o perfil dos próprios atletas, né? Você conhece o atleta, então não só o surf cresce, mas aquele atleta vai ser muito bom para ele. Tipo, o Morgan teve um alcance que nunca teria fora do surf, né? Exato. Porque, cara, no final das contas, cara, você, para crescer um esporte, né, você tem que desenvolver essa conexão emocional com o atleta, né? Você tem que entender essa história. Eu lembro quando eu mudei para os Estados Unidos em 92, 91, 92, né, logo depois teve uma das Olimpíadas de Inverno. Pô, eu nunca tinha visto Olimpíada de Inverno, né? Pô, brasileiro, cara, nem passava aí na época. Né? Pô, na NBC, pô, os caras estavam mostrando uma jogadora de curling, né? Que é aquela vassourinha com gelinho. Que vassourinha vai varrendo o gelo, Pô, era uma menina, uma gatinha, cara. Uma canadense, uma meio esquimó, assim, ela lá do Yukon Peninsula, entendeu? Falei, cara, que história maneira. Então eu acabei vendo partido de curling, cara, por causa da história que eu tinha escutado daquela menina e tal, entendeu? Então é assim que a coisa funciona. Pô, o cara não precisa saber o que está fazendo na onda pra querer ver surf, entendeu? Pô, ele vê se ele sabe que o Don John contra o Medina, ele sabe que é isso que interessa. É que nem eu não sei as técnicas do carro ali, do Fórmula 1, eu não sou tão ligado nisso, né? O pneu, a temperatura do pneu, eu quero ver porque eu sei que o Verstappen e o Hamilton, os caras não vão aliviar na curva, né? Claro. E eu gostei do muito disso também. Você acha que vai mudar o jeito que a WSL cobre? Por exemplo, eu me surpreendi, eu lembro da interferência da Sage com a Tati West no México. E eu vi na bateria aquilo, mas no Drive to Survive eu vi, mano, a Sage, descascando a Tati West na praia. Pô, sei o que, você foi traiçoeira, não sei o que, a Tati, pô, chateada com isso. É um bastidor que a gente não tinha com a WSL, né? Tem alguns outros
pontos ali, né, cara? O próprio Felipe falando da dificuldade que, pô, ele, assim, tantos anos que ele é um dos candidatos, e ele mesmo fala que, pô, eu preciso melhorar em Onda Grande, que é um assunto delicado para ele, né? Para a família dele, sempre ficam muito chateados quando isso é mencionado, mas ali no programa ele falou. Você acha que a gente vai ver um pouco mais disso da webcast da WSL? Talvez não boa tão pergunta, bastidor, cara. mas um pouco mais honesta, um pouco mais transparente, talvez. É difícil falar, eu não sei. Até porque eu lembro nessa mesma reunião do conselho, quando o Eric se apresentou e tal, uma das coisas que ele tinha falado bastante, cara, era que a WSL saneava muito o conteúdo, né? Too much sanitizing of content, né? Quando ele falou isso, eu falei, cara, Cara, que quando ele falou isso, eu legal. falei, opa, aí acho que a coisa agora vai né, vai ficar mais real e tal, né? Mas não foi isso que aconteceu depois, entendeu? Uhum. Aí que tá, eu não sei se é coisa que vem lá de cima, ou Entendi. é que as pessoas têm que entender também, não é só o Eric trabalha para um board, né? Tem um conselho ali em cima dele que, porra, que é para onde ele responde. Então, a gente não sabe o que os caras esperam, né? Ou a direção que eles dão pro próprio Eric, entendeu? Uhum. Então, tudo isso tem que. Então, eu realmente não sei. Eu gostaria de acreditar que sim, mas algumas coisas não precisam ser tão assim saneadas, entendeu? O cara Eu quer falar uma concordo. parada, quer criticar um juiz, por exemplo, Uhum. contanto que seja com respeito, tudo bem, né? Não é Bem chegar e argumentado, bem colocado, eu acho que é você sempre tem bom, né? liberdade de expressão, porque aí você, como a gente falou naquela questão da conexão emocional, a audiência passa a ter essa conexão emocional com a própria liga, entendeu? Fala, porra, tô vendo uma parada que é real, entendeu? Mas muita coisa também acontece, os atletas, cara, eles se profissionalizaram tanto, entendeu? Em comparação com a galera das antigas, que Uhum. por natureza, cara, os caras sempre têm uma postura mais profissional, o cara não abre ali o que ele é de verdade, Uhum. não, assim, de graça, entendeu? Não é nem por causa da WSL, eu acho que É ele para é se assim proteger, por né? Para qualquer se mídia. proteger. Uhum. Para se É, proteger, faz parte. mas vamos ver, vamos ver. Cara. Eu acho que vem coisa boa por aí, cara. Se Deus quiser, essa pandemia já acabou, né, a comunicação entre a gente melhorou bastante. Né? Bells não foi legal, mas essas coisas acontecem e no final das contas foi positivo porque tornou a coisa mais real entre a gente, entendeu? Os próprios atletas entendem agora que não é só assim, os caras podem fazer o que eles querem porque tem que ser sustentável para eles, não é bem assim, tem que ser sustentável para os dois, Uhum. entendeu? E minha missãozinha continua, né? Nessa ponte aí, tentando fazer que ambas as partes se entendam, entendeu? Que legal, Cris. Pô, parabéns pelas suas conquistas, por tudo que você fez aí pelos Obrigado. surfistas, cara. A gente vê que os caras são agradecidos meu, o esporte está no momento, pelo menos o tour, cara, que nunca teve tão profissional, tão legal de ver a webcast, as ondas, os surfistas, né? E, pô, você é grande parte responsável disso aí, cara. Parabéns. Que isso. E Obrigado. obrigado pela disponibilidade. Aí são quase 11 da noite aí na Austrália, né, cara? Pô, desculpa, velho. São 10h40. Não é nenhum horário, cara. O problema é que eu tô meio baqueado. Até peço desculpas. Assim, sabe quando você tenta falar, as palavras não saem, cara? Você fica Eu sei tentar detonar. total, cara. Mas Cadê meu vocabulário, velho? Cadê onde é que ele foi, né? Isso cara, acontece muito comigo, cara. mas eu queria tanto falar com você, né? Pô, a oportunidade de estar aí no seu programa que eu sempre, né, sempre admirei muito. Pô, tô realmente humildemente honrado e qualquer coisa eu tô aí, sempre que vocês precisarem. Pô, as portas são sempre abertas, cara. Obrigadão mesmo. Obrigado. Abração. Valeu, abraço. Uhum.